Eu vou falar uma dúvida, então, que foi passada agora no grupo VIP do WhatsApp, que era o seguinte. Qual é a forma de eu escolher o preço final? Porque eu tenho o meu custo de hora, eu sei quais são meus custos médios, mas eu não consigo calcular o preço final. Como fazer isso? Foi a pergunta do Dr. André lá no nosso grupo do WhatsApp. A resposta para essa pergunta é o seguinte: eu vou te passar um mapa, tá? O passo a passo do que você precisa seguir, o mapa que você deve seguir para precificar o seu procedimento. Acho que essa pergunta foi muito boa. Então, como é que você precisa fazer isso? Primeiro momento do mapa, você precisa coletar todos os seus dados. Então, é aquilo que eu digo, cada clínica tem seus custos. Cada empresa sabe aonde gasta mais ou menos, assim como você na sua casa. Exemplo, tem dentista que prefere gastar mais com viagem, gosta muito. Tem uma colega que é assim, que ela gasta todo o dinheiro dela em viagem. Então, concorda que por mais que eu e ela sejamos dentistas, ela gasta tudo com viagem e eu no momento tô gastando tudo com bebê, que eu vou ter filho agora há pouco. Então, cada um sabe quais são suas contas internas. Cada um sabe para onde vai o seu dinheiro. Da mesma forma, cada um sabe quais são os seus custos dentro da sua empresa. Então, a primeira mentalidade que você precisa entender é que você, apesar de ser dentista e ter sua clínica, cada um sabe aonde gasta mais ou menos. Então, momento 1 do mapa, entenda quais são os seus dados e colete esses dados. Quais são eles? Você precisa ter seus custos fixos, você precisa definir quais são os custos variáveis de cada procedimento. Então, uma profilaxia gasta muito menos do que uma cirurgia de implante, por exemplo. Então, cada procedimento tem o seu custo variável, ou seja, vai variar, né, de acordo com a quantidade de procedimentos que você fez. Se você faz muitas profilaxias, você vai ter muito gasto com as profilaxias, ou seja, o custo vai variar de acordo com a quantidade executada. Isso é um resumo bem rápido do que é custo variável, tá? Outro momento, você precisa ter suas férias planejadas. Então, você, como profissional, dono da clínica, né? Então, você assume 2 papéis, lembra disso, você tem HD gestor e HD dentista. Posso me ausentar como HD gestor? Pode, você coloca uma outra pessoa que vai fazer o gerenciamento da sua clínica. Posso me ausentar do cargo HD dentista? Pode. Você vai engravidar e vai ter um outro dentista fazendo a sua função lá, o seu cargo como dentista. Então, entenda que você tem essas 2 funções, tá? E essas 2 fontes de ganho também. Portanto, você tem que definir quanto que o dentista executor, seja você ou um colega, vai receber e quanto você como empresário vai receber. Então, é muito justo, já que você assumiu todo o risco empresarial, já que você tem risco de receber um processo de CLT, se uma funcionária sua vai engravidar, você vai ter que organizar e contratar uma outra pessoa. Então, esses riscos inerentes a um processo empresarial é o que o empresário recebe. Eu costumo comparar, para ficar bem simples, você não pode pegar seus 300 mil reais que você usou para montar a clínica e montar um Subway. Aí eu te pergunto, você vai ficar lá na madrugada fechando os sanduíches, montando o Subway? Não, você não vai ganhar por esse processo da execução. Porém, se você montou uma empresa Subway, você vai ganhar como empresário, dono da Subway. A mesma coisa, gente, se aplica quando você decide abrir uma empresa odontológica. Você pode ficar atendendo, tá? E é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de sentar no mocho também. Porém, você pode ser empresário de uma clínica odontológica. É por isso que tem muitas empresas por aí, e aí aqui de Brasília tem algumas famosas, inclusive, que o dono da clínica não é nem dentista. Não vou entrar no detalhamento dessa situação, mas ela é possível do ponto de vista de gestão, tá? Você ter um empresário que abre a clínica, mas ele não assume a execução, ele assume só a parte da gestão. Então, são 2 formas de ganho. Você precisa definir quanto que vai ser o ganho empresarial e quanto que vai ser o seu ganho como executor. Qualquer outro profissional que ocupe esse espaço como executor vai ganhar por aquilo, tá? Outra coisa que você precisa definir nessa fase inicial do mapa, que são coletas de dados, seus impostos. Então, quanto de imposto você está pagando? Existe uma forma de diminuir os impostos? Existem. A gente também estava falando sobre isso lá no grupo. Então, o indicado hoje em dia, qual é?
tenta você equilibrar entre pessoa física e pessoa jurídica. O seu contador pode te auxiliar nesse processo, mas é como eu tô orientando, tá? Os colegas dentistas empresários a fazerem pra gente conseguir diminuir o seu imposto do nível odontológico. É possível sim, podendo chegar até 6%, tá? Se você for enquadramento simples nacional, mas isso é tema para outra live. Eu tô falando aqui só o mapa para você seguir o caminho da precificação adequada e aí conseguir chegar no preço final. Coletou todos esses dados, imposto, custo fixo, custo variável, quanto que você como empresário vai receber, quanto que o dentista executor, seja ele você ou o colega, vai receber por fazer aquele procedimento, quanto tempo de férias você deseja, porque você merece férias remuneradas, tá bom? Você tem o direito de ter férias remuneradas. Você tem o direito de botar o pezinho lá na praia, na água do mar e pensar, meu Deus, eu posso ficar aqui, tá tudo certo, minhas contas estão pagas, não tem problema eu tá aqui porque tudo isso já está contabilizado. Olha que paz. É diferente você tá lá na praia e falar, ai gente, tá muito bom aqui na praia, mas meu consultório tá fechado, eu tô deixando de ganhar dinheiro, eu tô pagando conta. Aí o que a gente faz? O que o dentista faz? A gente pega e fica com 7 dias de férias o ano inteiro. Quem se identifica com isso? Levanta a mão. Se você se identificou com isso, por favor, comenta aqui para eu não me sentir sozinha nesse processo, porque eu também vivia muito isso. A gente fica com peso na consciência de tirar férias. E aí de 365 dias, a gente tira só 7 dias de férias o ano inteiro e fica um dentista sobrecarregado. Eu acho que você não merece isso. Você estudou bastante para ter um período de férias digno e só 7 dias do ano inteiro é muito pouco. A gente consegue melhorar isso um pouquinho de forma que isso não comprometa os seus ganhos, tá? Quando a gente faz uma precificação adequada. Então, você consegue perceber que só calcular o custo hora não é o suficiente? Thaís, então o custo hora não serve para nada? Serve. O custo hora serve para você identificar, por exemplo, quanto que você deve alugar o seu espaço para um outro colega. Então, existe essa modalidade, tá? Tá chegando na odontologia, não é todo mundo que tem isso, porque a gente tem um certo ciúmes do nosso consultório, isso é verdade. Mas tá chegando, né? Essa pandemia, ela trouxe muitos aprendizados, inclusive o aprendizado do compartilhamento. Então, muitas empresas odontológicas fazem um espaço para que você possa ter outros colegas atuando lá com compartilhamento no qual ele aluga um período. Aí você pergunta, ok, mas por quanto eu vou alugar esse período? Qual é o preço justo? É aí que entra a hora clínica. É aí que entra essa conta. Porque aí você sabe exatamente quanto que você precisa cobrar para ceder aquele espaço. Mas percebe que pelo mapa da precificação que eu estou passando para vocês nessa mentoria de hoje, não contempla tudo isso, o custo da hora clínica? Contempla bem menos. Então, ele não tem suas férias remuneradas, não tem o imposto, ele não tem o custo variável, ele não tem ali quanto que você deve pagar para o dentista executor para que ele seja valorizado, porque isso é um dos princípios do nosso método aqui na ADM Odonto, que tanto o empresário quanto o colega dentista também seja valorizado. Então, uma conta que ela precisa de algo a mais. Então, o mapa, a parte inicial, é você fazer essa coleta de dados que contempla muito mais coisas que que custo hora, tá? Então, o custo hora serve para um processo de locação do espaço, quando você precisa ceder aquele ambiente, tá? Ou seja, é a parte mais básica. Acima disso é que vem essa precificação completa. Coletou todos os dados dentro desse cenário que eu pontuei para vocês, são pelo menos 6 itens. Aí você vai... eu esqueci de falar o sexto, tá? É depreciação. Depreciação é muito importante, porque olha, concorda comigo que você investiu em material, mas que daqui 10 anos isso vai estar ultrapassado? A sua própria cadeira, você vai olhar e falar, nossa, cadeira com cara de velha, a gente precisa trocar as coisas, a peça reta estraga, então você tem que provisionar isso. Então, como que a gente faz?
colocando também a depreciação dessas coisas. Então, a cada minutinho, um pouquinho do que o paciente paga, né? Afinal, você está usando alta rotação nele, por exemplo, um pouquinho é uma reserva para depreciação. Então, ao final do período, você já vai ter juntado o dinheiro para trocar. Então, de 10 em 10 dias, você tem o direito de renovar a sua clínica e deixar a sua clínica totalmente repaginada, nova, tá? Atualizada. Isso traz muita credibilidade para os pacientes também. Então, esses são todos os itens da coleta de dados. Você fez essa primeira parte do mapa e você já pode ir para a segunda fase do mapa, que é exatamente calcular. Bom, é aí que surge a grande inovação da DM Odonto. Não sei se todo mundo sabe, alguns sabem, outros não. Mas eu sou professora na universidade aqui em Brasília e durante 5 anos eu lecionava essa disciplina e ensinava a fazer a precificação em mais ou menos 2 semanas de aula. Até que um dia que uma dentista virou pra mim e falou: professora, mas eu escolhi odonto porque eu não gosto de número. Não dá pra simplificar isso? Foi um desabafo. Eu falei: gente, é possível. Eu sou tão moderninha, tão conectada a essas coisas tecnológicas. Não é possível que eu não encontre uma saída. Aí eu peguei tudo isso, contratei um responsável de TI e falei: eu quero isso simples. Eu quero que todos esses dados que a gente já coletou sejam colocados em uma única página e eu aperto um botão e ele já calcula tudo. E foi isso que a gente fez, né? Eu criei a calculadora de preços da DM Odonto, em que a gente tem uma metodologia para ensinar a usar, né? Como que você coleta os dados e como você coloca ali na calculadora, exatamente para que você não precise ficar fazendo contas e mais contas, gastando tempo da sua vida, fazendo planilha, calculando mesmo, sabe? Você faz isso em segundos com a nossa calculadora de preços. Então, nós desenvolvemos isso para facilitar a vida do dentista, porque, convenhamos, a gente prefere ficar sentado no mocho fazendo uma bela restauração do que, muitas vezes, ficar fazendo contas horas, né? Perdendo uma tarde quando você poderia estar brincando com seu filho, podia estar brincando com seu cachorro, cuidando da sua casa, cuidando de você. Então, aqui nós temos como um dos princípios a simples gestão. Então, tudo que eu puder fazer para simplificar a gestão da sua vida, porque eu também sou dentista de mocho, pode ter certeza que eu vou tentar fazer, tá? Surgiu então a calculadora. Nesse ponto do mapa da precificação, você tem 2 opções. Ou você faz a metodologia mais tradicional, que usa cálculos, fórmulas, planilhas, super normal. Ou você pode utilizar a calculadora de preços para que a calculadora faça esse cálculo para você. No final, você vai apertar calcular e ela vai te dizer: olha, para profilaxia, com essas informações, com esses dados coletados que você me passou, o mínimo que você deve cobrar é X reais. O que é esse mínimo? Esse mínimo é o que nós chamamos de PBO, preço base para alcançar os objetivos. Quais objetivos, Thaís? Aqueles que a gente fez lá no começo do mapa. A gente coletou os dados. Eu quero ter dinheiro para pagar meus impostos. Quanto? 16,33%. Eu quero ter dinheiro nesse procedimento para pagar o dentista que executou. Quanto? Eu combinei com ele que vai ser 40%. Aí vai da sua escolha. Lá no curso a gente detalha mais isso. Eu quero ter dinheiro para juntar para minha depreciação. Também vem, porque pensa comigo, quem que paga tudo da sua clínica? Não é você. Inclusive, quem paga o seu salário é o paciente. Então, quem paga o imposto, quem paga água, quem paga a luz, quem paga seus funcionários, quem paga você, dono da clínica, é o paciente. Então, ele, por isso que tem muita gente que chama ele de cliente, é a pessoa que mais deve ser agradada em todo o processo. O paciente é que permite com que a sua empresa ela exista, né? Porque ele está pagando ali. Então, de onde vem o dinheiro para pagar tudo? De onde vem o dinheiro para honrar com seus impostos, com seus custos fixos, com seus custos variáveis, com suas férias remuneradas, com sua depreciação, com tudo isso que envolve o funcionamento da clínica? Quem paga tudo no consultório é
o paciente. E essa cultura você deve passar, tá? Inclusive para o seu funcionário. Fica uma dica aí de cultura organizacional, RH. Quando o funcionário entende que quem paga o salário dele, paga tudo, é o paciente, ele fica muito preocupado em agradar o paciente, em fazer o melhor para o paciente. E aí fica todo mundo falando a mesma linguagem, porque afinal é ele que paga tudo na sua clínica. Então, seguindo a continuidade do mapa, você coletou os dados, você escolheu um método para calcular isso, tá? Seja ele com método tradicional, planilhas, fórmulas, seja utilizando a calculadora de preços. Aí você vai descobrir o seu PBO. Vou seguir agora na nossa linha da metodologia da DM Odonto. A calculadora de preços vai te passar o seu PBO. O que é mesmo? Preço base para alcançar o objetivo que você traçou. O que quer dizer o PBO? O PBO quer dizer que esse é o seu mínimo. Que tudo que você cobrar abaixo disso, você literalmente está cavando o seu buraco. Por quê? Porque ele é o piso. Posso cobrar a mais? Pode. Tudo que você estiver cobrando a mais, acima do seu PBO, significa que você está aumentando a sua margem de lucro, tá? Aumentando ali o que vai sobrar de dinheiro para os seus procedimentos, dos seus procedimentos, do seu faturamento. Então, um extra, digamos assim. Aí, passado esse momento, então você, fase 1 do mapa, coletou os dados, fase 2, utilizou uma metodologia para descobrir qual que é o preço. Na nossa metodologia, você descobriu o que é o PBO, preço base para alcançar o objetivo. Agora a gente vem com o desdobramento, que é o que eu chamo de dupla checagem. Então, todo preço precisa passar por uma fase de dupla checagem. O que é isso, Thaís? Significa o seguinte: você pode calcular, lá na sua calculadora de preços, por exemplo, que o seu sonho é receber 60 mil reais por mês. Você vai botar isso como o objetivo, vai apertar calcular e a calculadora vai te dizer: ok, doutor, para você receber 60 mil reais por mês, quanto que você precisa cobrar no procedimento? X reais, ele vai te dizer. Aí você vai pegar esses X reais e vai fazer a dupla checagem. Será que se eu cobrar X reais, esse preço vai vender? Vamos para um exemplo prático. Eu sou ortodontista. Vamos supor que eu coloquei na calculadora 60 mil reais e ele me disse que o meu PBO, preço base para alcançar o objetivo, que é o mínimo que eu posso cobrar para alcançar as minhas metas, deu 900 reais. Então, o meu PBO da minha manutenção de orto é 900 reais. Aí eu entro na dupla checagem. Vamos lá. 900 reais é um preço que o mercado absorve? Eu vou ter muitos pacientes se eu cobrar 900 reais de manutenção de orto? Ou eu vou ter uma dificuldade ali no processo de captação? A dupla checagem serve para verificar se o seu PBO ele está de acordo com o momento atual da sua venda. Senão não adianta nada, a gente vive num Alice País das Maravilhas. Aqui, meu sonho é 60 mil, vou cobrar 900. Cadê a pessoa que paga? Lembra que eu falei? Quem paga tudo no seu consultório é o paciente? Então, cadê o paciente que me paga 900 reais? Faz sentido para vocês esse processo? Se faz sentido, aperta aqui os coraçõezinhos para eu ver subindo e entender se eu estou entregando uma coisa interessante para vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar, se isso faz sentido de verdade. Então, não adianta a gente só saber um preço base. A gente precisa depois, no resultado final, fazer uma dupla checagem. Então, se eu fiz a dupla checagem e eu descobri que o meu PBO está muito acima do preço de mercado, eu preciso fazer o quê? Ajustes no meu objetivo, no preço base para alcançar o objetivo. Então, eu começo lá na fase 1 do mapa, eu volto tudo o mapa. Então, volta lá no mapa, coleta de dados. Bom, vamos para a realidade, tá? E será que dá para eu ter 60 mil reais com essa clínica? Então, vamos colocar uma realidade um pouquinho mais baixa, tá? Vamos colocar que eu quero ganhar 20 mil reais. É só você entrar na calculadora, isso eu tô falando pro nosso método, tá? É só você entrar na calculadora, no lugar que tem Prolabore de 60 mil, que eu falei que eu queria ganhar, eu vou colocar 20 mil, aperta calcular, a calculadora já vai me falar,
Então, para você ganhar agora 20, você não precisa cobrar 900, você pode cobrar 250 mil. Opa, vamos para a fase final, dupla checagem, R$250 por manutenção. Tá um preço interessante? Tá um preço que o mercado absorveria? Eu conseguiria usar estratégias para captar pacientes que me pagariam R$250? Concorda comigo que agora fica uma realidade melhor? Que eu consigo ter uma facilidade de até encontrar esses pacientes? É bem diferente de 900. É bem mais fácil do que 900. Então, pessoal, é o mapa da precificação. É esse a rota que você precisa seguir, o mapinha que você precisa seguir para, de fato, chegar no preço final, que o preço final é uma das maiores dificuldades que nós dentistas temos. Você, às vezes, até sabe seu custo fixo, mas você para no meio do caminho. E como eu falei para vocês, custo hora, né? Ele não é o suficiente para descobrir o preço final. A gente precisa ir um pouquinho além. Adorei os coraçõezinhos subindo aqui, então sinal de que faz sentido isso que eu tô falando para vocês, né? Nossa metodologia, ela é pautada nesse processo. Então, para fechar aqui, vou fazer um resumo. Show, pessoal, muito obrigada. Os comentários aqui super legais, que bom que vocês estão gostando. É exatamente isso que a doutora Kate falou. Teremos férias porque faremos gestão para isso. Exatamente, é justo, gente, vocês terem férias. O seu funcionário tem férias, você não vai ter férias? Remuneradas de preferência, né? Então a pandemia veio aí para trazer pensamentos disruptivos e profissionalizar. Eu vou fazer então um resuminho do que é o mapa, tá? Que foi o tema da nossa mentoria free de hoje, toda sexta-feira, 12:03. Então eu chamo de sexta 1, 2, 3 para ficar mais fácil. O mapa para precificar é fase 1, você coleta seus dados de acordo com os seus objetivos. O que você quer na sua vida odontológica, o que você quer ganhar como profissional, quais são os custos que a sua empresa quer. Como a doutora Dani falou aqui, eu quero férias. Você quer férias, doutora? Você merece férias, você tem direito às suas férias. Quantos dias você quer de férias? Você quer 10 dias, 15 dias, 20 dias? Então lá a gente ensina como que você organiza para ter essas suas férias remuneradas, o que você precisa fazer, tá? Isso dentro da nossa metodologia. Mas o mapa, ele é um mapa geral que você pode utilizar outras formas de calcular o preço que também funcionam. Etapa 1, coletar tudo isso que você quer. Quantos dias de férias, quanto de imposto você paga, quais são seus custos variáveis, seus custos fixos, a depreciação, para que você não seja pego de surpresa. Vamos supor que de repente sua bomba a vácuo explode. Puf! Adeus dinheiros das férias da Disney. E aí você pega esse dinheiro e vai ter que comprar uma outra bomba a vácuo, porque a sua clínica não pode parar. O seu ganha-pão, né, ele vem dali. Portanto, é prioridade. Então, a depreciação ela tem que ser contabilizada, porque as coisas vão estragar, as coisas vão ficar obsoletas e aí você precisa estar sempre com a clínica atualizada. Isso faz parte até do seu marketing presencial, tá? Então, não deixe para cuidar desses detalhes. São as muitas pequenas coisas que fazem a gestão diferenciada de uma clínica. Coletou todos os dados, aí você entra no processo do cálculo em si. Tem outros métodos, é lógico que eu vou te indicar sempre o meu método. Por quê? Porque é a única forma de você precificar em segundos sem ter que fazer cálculos mirabolantes, utilizando a nossa metodologia e a nossa ferramenta da calculadora de preços. Você coloca lá na calculadora de preços todos os itens coletados, aperta calcular, ela vai te dizer, a profilaxia tem que custar tanto. Aí você, agora eu quero calcular quanto vai custar a minha manutenção de orto. Você põe lá o gasto do material, o tempo que você leva para fazer a sua manutenção, aperta calcular. Ela vai te dizer, sua manutenção de orto tem que custar tanto. E assim você vai montando o quê? Fase 3 do mapa, os seus PBOs, os preços bases para você alcançar o objetivo. Ou seja, é o mínimo para você não ter prejuízo na clínica, tá? É o mínimo que você deve cobrar para não cavar seu próprio buraco. Então, tudo que você cobrar abaixo disso significa que você não vai ter lucro. Tudo que você cobrar nesse preço significa que você vai ter um lucro de acordo com o que você estipulou como objetivo. Tudo que eu cobrar acima do meu PBO significa o quê? Que eu estou ampliando a minha margem de lucro. Aí você entra na fase final do mapa da precificação, que é o quê?
que é você fazer a dupla checagem. Será que o meu PBO é compatível com a minha realidade, com a minha cidade, com a região onde eu tenho essa clínica? Porque se você tiver com o PBO que está abaixo da realidade, ótimo, você está com margem de segurança, você pode subir o preço, porque você já sabe qual é o seu mínimo, aí você sobe o preço até ficar o preço de mercado. Mas se você tiver com o seu PBO acima, né, do que o mercado costuma cobrar, como foi o exemplo que eu dei, uma manutenção de R$900, por exemplo, aí eu preciso rever lá na fase 1 do mapa os meus objetivos e mudar os dados que eu utilizei. Assim você tem uma precificação super justa, tanto para você quanto a empresa, porque você vai garantir que a cada procedimento de fato você está tendo lucro, quanto para o seu paciente, porque a gente encerra com o processo de dupla checagem e validação, tá? Esse é o nosso processo, esse é o mapa da precificação que você deve seguir para, de fato, conseguir descobrir o preço final que você deve cobrar dos seus procedimentos. Lembrando que custo hora, ele serve para outra coisa, ele serve para aluguel, para você cobrar um preço de coworking, por exemplo, da sua clínica, do seu consultório. E aí eu queria encerrar com uma frase aqui que fez muito sentido, principalmente após a pandemia. Não há espaço para amadorismo na odontologia mais. A gente precisa tratar a odontologia com o profissionalismo que ela exige. Então, agora que passou essa fase, você refletiu muito sobre a importância da gestão, sobre a importância que não basta você ser bom tecnicamente, que você precisa ter cuidados com a sua empresa. Então, aproveite essa fase em que a gente está com a parte técnica mais devagarzinha, né? A gente não está atuando tanto quanto antes. E cuide do HD gestor. Cuide da sua clínica também, vendo ela como uma empresa. Ou seja, pense empresarialmente. Certo, pessoal? Eu adorei aqui a participação de vocês. Por favor, se vocês gostarem, manda aqui um joinha só para eu saber que esse conteúdo foi útil para vocês. Eu vou deixar essa live salva, a nossa segunda mentoria free, em que a gente fala sobre um mapa que você deve seguir sobre a precificação, para você ter uma precificação justa e de acordo com o seu mercado, o preço final. Aqui tem um aviãozinho, tá? Se tem algum amigo seu, algum colega que não pôde assistir, vou pedir para você encaminhar essa live aqui, esse bate-papo, tá? Principalmente se você tiver algum sócio que estiver passando por dificuldades, como você de saber qual é o preço que a gente deve seguir. Então, manda aqui no aviãozinho por direct para ele. E se você aprendeu alguma coisa nessa mentoria free, vou te pedir para você comentar aqui comigo. Me diz o que você achou mais interessante da mentoria free de hoje. Assim eu consigo abordar cada vez mais e levar mais temas interessantes, personalizados para vocês, tá joia? Muito obrigada pelo encontro aqui com a gente. Estou à disposição lá no nosso Instagram também, @admodonto, e faça parte do ADMgram, que é o nosso canal do Telegram, onde eu disponibilizo conteúdo gratuito, promoções exclusivas, tá? Inclusive, segredo aqui, quem fizer parte do Telegram ou da minha lista VIP ou do meu WhatsApp VIP, semana que vem tem uma promoção relâmpago, tá? Do treinamento. Os dentistas me pediram, o sonho era fazer o treinamento, mas tá tudo muito apertado, né, para todo mundo. E teve uma negociação super bacana lá dentro que uma doutora conseguiu 50% de desconto, tá? No treinamento. Então, quem tiver interesse em precificar da forma certa, entra lá na ADMgram que você vai receber o código do desconto também. Um beijo bem grande para vocês, obrigada a todos os dentistas que passaram essa hora aqui comigo. Vou deixar a live salva e nos vemos na próxima sexta-feira, 1, 2, 3, meio-dia e 3, para mais uma mentoria free. Um beijo grande.